Uma outra frente, o governador paulista se reuniu nesta terça com representantes dos Estados Unidos e do setor produtivo brasileiro. Repórter Beatriz Manfredini. A reunião começou pouco depois das 10 horas da manhã, aqui no Palácio dos Bandeirantes, e terminou por volta das 11h40 da manhã. Uma informação interessante de bastidores é que o encontro ocorreu a portas totalmente fechadas, inclusive sem a presença de nenhum assessor, nem mesmo da própria gestão estadual. Aliados do governador relataram que Tarcísio pretende pressionar os governantes e parlamentares dos Estados Unidos para mostrar que a tarifa pode elevar os preços para os consumidores americanos. Segundo uma fonte, cada setor teve oportunidade de falar com os representantes da embaixada e do consulado. Depois foi pedido que os apelos fossem direcionados aos departamentos de Estado e Comércio dos Estados Unidos. Em nota, o governo de São Paulo disse que durante o encontro, Tarcísio falou da importância do diálogo e estabelecimento de caminhos para fortalecer as parcerias da indústria paulista com os Estados Unidos. Paulo Scaff, ex-presidente da Fiesp, também participou do encontro. Ele foi, inclusive, um dos articuladores da conversa pela proximidade com o setor privado. Ao término do evento, divulgou uma nota chamando a reunião de positiva. Ele também disse que todos os esforços devem ser feitos no campo diplomático para superar os impactos das novas tarifas e que o momento exige maturidade, firmeza e cooperação, com negociação e diálogo. A reunião aconteceu no mesmo dia em que o governo federal também reuniu autoridades sobre o assunto. Recentemente, Tarcísio foi criticado por empresários após culpar Lula pelas tarifas e se reunir com o ex-presidente Jair Bolsonaro. O setor espera uma postura mais neutra, independente do chefe do executivo paulista, que é visto como alguém mais moderado do que o aliado. O objetivo do governador agora é se posicionar como interlocutor do Estado, focado em resolver as tarifas para São Paulo, mais afetado por elas. As articulações de Tarcísio de Freitas seguem gerando críticas de aliados da família Bolsonaro. O repórter Valéria Luizetti chegando ao Jornal Jovem Pan. O deputado Eduardo Bolsonaro voltou a fazer comentários sobre o governador. É isso, Valéria, bem-vinda. Pois é, boa noite, Tiago, a todos que nos acompanham. Essas críticas a gente já tem acompanhado desde o anúncio aí do tarifaço de Donald Trump e vem tanto do lado de Eduardo Bolsonaro quanto do lado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. E hoje mais um episódio se consolidou num post na rede social X do próprio deputado Eduardo Bolsonaro, que fez um comentário relativo a uma publicação que trazia uma aspas do governador Tarcísio de Freitas, em que ele falava que estava tentando resolver toda essa situação pela indústria paulista, pelo agronegócio, e ele disse então, abre aspas, prezado governador Tarcísio, se você estivesse olhando para qualquer parte da nossa indústria ou comércio, estaria defendendo o fim do regime de exceção que irá destruir a economia brasileira e nossas liberdades. Mas como para você a subserviência serviu às elites é sinônimo de defender os interesses nacionais, não espero que entenda. Lembrando que Eduardo Bolsonaro tem se posicionado de que o resultado para que esse tarifaço fosse encerrado seria a absolvição aí dos réus do 8 de janeiro, a anistia, enquanto para o governador Tarcísio de Freitas isso seria resolvido no âmbito econômico, que é o que ele tem tentado articular. Hoje, como a própria Beatriz trouxe na reportagem, se reunindo com empresários e, inclusive, com o próprio responsável, né, pelos negócios dos Estados Unidos aqui no Brasil, que é o Gabriel Escobar. Já houve uma reunião com ele na semana passada, hoje mais uma foi realizada. Então, a gente segue acompanhando esse embate aí, né, essas críticas que estão sendo realizadas, inclusive nas próprias redes sociais, Tiago. Claro, a briga pela internet. Até daqui a pouquinho, Valéria, mais um giro com os nossos comentaristas. Começo agora por você, Nelson Kobayashi. Bom, o governador Tarcísio comanda o estado de São Paulo. Ele está, obviamente, preocupado com a indústria, mas até que ponto existe um ponto em que ele extrapola e vai para o campo político e gera essa reação de Eduardo Bolsonaro? Kobayashi. Olha, Tiago, a gente precisa entender que o Tarcísio é o governador do estado que tem os maiores prejudicados. É o estado de São Paulo, a laranja de São Paulo, as exportações aqui do mercado do aço
dos minérios aqui de São Paulo são prejudicados, então ele faz as suas vezes. É o que é esperado do governador, procurar um diálogo e levantar ideias, se reunir com pessoas que possam, de alguma maneira, propor ações que possam resolver essa situação. Claro que até o limite das negociações internas, porque a negociação com os Estados Unidos aí depende da diplomacia brasileira, isso é governo federal. Mas o governador faz o que está dentro do alcance dele. E as críticas que vêm do Eduardo Bolsonaro, isso se associa àquela primeira análise que fiz. As críticas do Eduardo Bolsonaro é porque o Tarcísio está colocando o interesse coletivo acima dos interesses individuais dos bolsonaristas em específico. É por isso que ele é criticado. Não só ele, teve uma manifestação do senador Hamilton Mourão também, que já foi objeto de críticas dos bolsonaristas mais ligados ao Eduardo Bolsonaro e ao Jair Bolsonaro especificamente, porque eles querem que todos os seus aliados digam o seguinte: vejam só como Trump é amigo do Bolsonaro e está denunciando ilegalidades no Brasil e que isso tem que gerar anistia, tem que gerar mudança o que jamais vai acontecer, justamente pela soberania do Estado brasileiro. Então, é uma crítica que evidencia a diferente interpretação sobre o que está acontecendo daqueles que são os individualmente preocupados, Eduardo Bolsonaro e Jair Bolsonaro, com aqueles que estão preocupados com os reflexos, os impactos, principalmente econômicos, aqui no Brasil, a partir dessa crise instalada. Ô Dora, na leitura política disso, interessa a quem essa briga, hein, Dora? Olha só, é uma briga que não interessa a ninguém. Agora, o governador Tarcísio de Freitas, o que ele está fazendo é uma cenografia para tentar se desvencilhar da armadilha que ele mesmo criou e que ele caiu num primeiro momento, que pegou super mal quando ele se posicionou, repostou um tweet do Trump. Portanto, quando reposta, isso quer dizer apoio, jogou a culpa no governo federal e não fez nenhuma objeção à questão da tarifa. Isso num primeiro momento. Percebido o erro, ele recuou e tentou recalibrar, está recalibrando esse discurso, se posicionando. E por que eu digo que as reuniões são cenográficas? Porque elas não adiantam. O âmbito estadual não é o âmbito para cuidar disso. O governador pode demonstrar preocupação, ajudar o governo federal em algum momento, mas não é ele, não é aqui que ele não tem a prerrogativa diplomática, nem as credenciais oficiais para negociar esse tipo de coisa. E esse encarregado de negócios da Embaixada Americana não é o interlocutor credenciado para cuidar disso. É ali uma pessoa que faz um papel simbólico. E aí o Eduardo Bolsonaro entra nessa história querendo ser protagonista de um erro enorme, político, gigantesco, do Donald Trump, que resvalou em toda a direita brasileira. E aí fica essa briga. O Eduardo Bolsonaro não tem a menor condição de enfrentar um governador de São Paulo, que, como eu disse, está tentando se reposicionar e provavelmente vai conseguir. Eduardo Bolsonaro é um deputado licenciado, cujo único patrimônio, o único ativo é um sobrenome, tá certo? E um sobrenome de uma pessoa que está inelegível, prestes a ser condenado no Supremo Tribunal Federal. Então, eu acho que são situações completamente diferentes, e ele se irrita justamente porque talvez perceba que os patamares são diferentes. O do Tarcísio é bem superior.